Bom, então, essa aula a gente vai falar de ângulos complementares, então, né? Parte da geometria aí que a gente está trabalhando é ângulos, então vamos falar um pouquinho sobre esses ângulos. Tá? Bom, ângulos complementares, então, gente. Dois ângulos, eles são complementares quando a soma das medidas deles, elas formam 90 graus. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois ângulos. Esse primeiro ângulo aqui, ó, ele tem 40 graus. Esse segundo tem 50 graus. Então, esses dois são complementares um do outro, porque os dois juntos eles formam 90 graus. Tá? A gente representa isso matematicamente, a gente vai ter que usar essa metodologia aqui para resolver os exercícios. A gente vai fazer da seguinte forma. Bom, aqui eu tenho um ângulo X, um ângulo Y, né, que são dois ângulos, né? E esses dois ângulos, formando 90 graus, eles são complementares. Tá? Nesse caso, então, eu tenho 40, vou chamar de x de 40, é o primeiro ângulo, vou chamar o y, que é o segundo ângulo, de 50. 50 mais 40, né? 40 mais 50 dá 90. Bom, isso significa, então, que eles são complementares. Depois, a gente vai precisar descobrir qual é o complementar de um ângulo, que já está no próximo exemplo aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, então. Olha só. Nesse caso aqui, ó, calcule o complemento do ângulo de 20 graus. Então, complemento, né, que é de complementar. Então, se eu estou procurando complemento, eu estou procurando um ângulo que junto com este outro, vão os dois juntos formar 90 graus, certo? Porque complementar são dois ângulos, complementares são dois ângulos que formam 90 graus, os dois somados. Bom, então está perguntando qual é o complemento deste ângulo de 20. Então, o ângulo que eu procuro, né, é o ângulo X, eu vou falar aqui, o ângulo é o complemento, tá? É o ângulo X, estou procurando ele aqui, por isso eu botei um pontinho de interrogação. O outro ângulo, o ângulo Y, eu tenho 20 graus, está dado no problema, tá? Então, sempre um eu vou procurar, eu não vou ter, né, e o outro eu vou ter. Então, está marcado aqui, o X eu não tenho, o Y eu tenho, é 20 graus. E eu sei que X mais Y dá 90 graus. Os dois ângulos, quando eu somar, vão dar 90 graus, porque é complementar, né? Então, um que complementa o outro. Então, eu vou usar essa equação aqui em cima, só substituindo o que eu tenho, né? O que eu tenho? Eu tenho y, né? Então, eu vou pegar essa equação, x mais y igual a 90, vou escrever aqui em cima de novo, em vermelho, ó, só que agora, no lugar do y, eu já coloquei o 20 graus, que é o valor do ângulo y, né? Então, x, que é o que eu estou procurando, mais os 20, que é o ângulo que eu já tenho, tem que ser igual a 90. X mais 20 igual a 90, agora a gente só isola o x, né? Passando aquele 20 graus para o outro lado da equação. E quando a gente troca de lado, a gente troca a operação, né? Aqui é mais 20, então do outro lado vai ter que ser menos 20. Então eu vou ter 90 menos 20. 90 menos 20 dá 70. Então o ângulo que a gente procurava, o ângulo X, né, que é o complemento do ângulo de 20 graus, é o ângulo de 70 graus. Bom, e aí vocês olhem só, 70 mais 20 dá 90, né? Então fechou, dá para conferir dessa forma. Vocês vão olhar o ângulo que encontraram aqui, vão comparar com o ângulo que vocês tinham, se os dois juntos der 90 graus, beleza, tá certo o exercício de vocês. Tá? Vamos agora para o suplemento. Tem duas diferenças, então. Ó. Complemento e suplemento. Vamos ver qual é a diferença. Complemento, os dois ângulos formam 90 graus. Suplemento, os dois ângulos somados têm que formar 180 graus. Suplemento é maior. Tá? Então, olha só. Para o suplemento, aqui então um exemplo, né? Eu tenho um ângulo de 35 e um ângulo de 145, então eles são suplementares. Um suplementa o outro, um é o suplemento do outro. Os dois juntos vão dar 180 graus. E a maneira de calcular isso de uma forma matemática, o processo é praticamente o mesmo, né? Só o que muda é o resultado final ali, que tem que ser 180. Eu vou ter dois ângulos, um ângulo X e um ângulo Y, né? Dois ângulos que a gente não sabe quais são, mas os dois juntos, eles são suplementares, os dois juntos tem que dar 180 graus. Beleza. Bom, nesse caso ali do exemplo, né, a gente tinha um ângulo já de 35, o outro de 145, somando os dois, deu 180, beleza, tá fechado, os dois são suplementares um do outro. Para fazer o exercício aqui do exemplo, como é que a gente faz? Ó, calcule o suplemento do ângulo de 30 graus. O processo é o mesmo do complemento. O ângulo X, que é o ângulo que eu vou procurar, botei um pontinho de interrogação, que eu não tenho ele ainda. O ângulo Y, né, que é o outro, que é o que já foi dado no problema, é 30 graus. E a soma dos dois, do x mais do y, tem que dar 180 graus. Reescrevo a equação aqui em vermelho, ó, só que no lugar do y já coloco 30 graus. Então, x mais 30 é igual a 180, faço o mesmo procedimento, passo o 30 para o outro lado, e aí eu tenho que trocar o sinal, né? Tem que trocar a operação, então ele vai ser negativo.
Então, 180 menos 30, e 180 menos 30 dá 150. Bom, quer conferir? Pega o resultado que deu, 150, soma com o resultado com o ângulo que tinha sido dado no problema, que era de 30, somou os dois, vai dar 180, tá certo o problema, beleza? Bom, agora vamos falar então de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, o que significa isso? Bom, imagine aqui, ó, tenho duas retas, tá? Duas retas quaisquer aqui. Aqui no meio, esse pontinho é o vértice, é onde as duas retas se cruzam, tá? Os ângulos que são formados aqui, o ângulo X e o ângulo Y, que estão em lados opostos desse vértice, um num lado e outro no outro, eles são ângulos que são opostos pelo vértice, tá? Então, são opostos por aquele vértice V. Esses dois ângulos, eles têm a mesma medida. Eles têm a mesma medida. Então, se for dado o valor de um deles, o outro é igual, certo? Se o valor do X aqui for 30, o Y também vai ser 30, tá? E acontece o mesmo caso aqui nesses dois aqui também, ó, que não tem letras. É a mesma coisa, eles também são opostos pelo vértice. Só que eles estão mais largos, né? E eu nem coloquei ali, mas eles também têm a mesma medida, os dois. Tanto de cima quanto de baixo aqui, eles têm a mesma medida, certo? Então, sempre que tiver ângulos opostos pelo vértice, eles vão ter as mesmas medidas, tá? De um lado e de outro, beleza? Claro, não são os quatro que têm a mesma medida. Esses dois, o X e o Y, têm a mesma medida, tá? Vamos supor, 30 graus. E esses outros aqui têm a mesma medida, mas não 30 graus, né? É outra medida diferente, mas entre eles dois, elas são iguais. Bom, aí está escrito aqui então, já expliquei tudo, mas vamos ver o que está dizendo aqui. Na figura acima, X e Y, então, são ângulos opostos pelo vértice V. Dois ângulos opostos pelo vértice, eles são chamados de OPV, né? Então, sempre que tiver essa sigla, OPV, é opostos pelo vértice, né? Eles são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados de outro. Bom, é o que está aqui, né? Os lados de um ângulo são semirretas opostas aos lados de outro ângulo. Tá? Bom, aí depois, já tem aqui uns exercícios, tá? Para vocês fazerem depois aí, tem um exercício para determinar o complemento do ângulo, aqui exercício para determinar o suplemento do ângulo, e aqui tem alguns exercícios onde a gente tem uma figura com alguns ângulos aqui, ó, tá? E aí vocês têm que determinar qual é o valor desse ângulo X. Bom, isso aqui a gente vai fazer alguns exemplos, então, para que a gente possa depois poder fazer, tá? Bom, para essa videoaula, então, era isso aí, ok?